Como fazer formulários inline no Django. Olá, eu sou Samuel e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer formulários inline utilizando o Django. Sim, basicamente formulário inline é quando você tem dois modelos no seu sistema e eles têm uma relação de pai e filho, onde um pai pode ter vários filhos. E às vezes você quer que os filhos sejam cadastrados na mesma tela que o pai, ou seja, você pode ter um formulário com os dados do pai e vários formulários com os dados dos filhos. Aí esses formulários com os dados dos filhos são os formulários inline. Inclusive, eu vou mostrar também como colocar isso Ajax, né? Daquela forma que você clica num botãozinho e ele vai adicionando mais dinamicamente. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal e tenha interesse em ver mais conteúdos a respeito de desenvolvimento web com Django, se inscreva agora no canal e também marca o sininho para você ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E para todo mundo, seja inscrito ou não, já vai deixando aquele likezinho maroto no vídeo para fortalecer aí na divulgação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui, eu criei um CRUD muito simples de clientes, né? Onde eu tenho um cadastro de clientes, uma lista de clientes aqui. E eu vou criar um outro modelo que vai ser filho de cliente. No caso, eu vou colocar telefone. Como se eu quisesse que um cliente pudesse ter inúmeros telefones. Então, só para a gente ver o funcionamento do CRUD atual, eu vou cadastrar um novo cliente aqui. Eu vou chamar ele de cliente 1. Não vou colocar os outros dados não, porque não são obrigatórios. Então, aqui, eu tenho o cliente 1. Eu posso editar ele. Então, posso colocar aqui, por exemplo, cliente 01. Salvar. Até então tudo funcionando bem. Aí agora eu quero colocar para neste mesmo formulário aqui do cliente eu poder colocar vários telefones. Então, vindo aqui para o PyCharm, que é onde que eu estou codificando, eu tenho aqui os meus modelos. Observe aqui, ó, esse aqui é o meu modelo de cliente, que é o que a gente cadastrou. E esse aqui é um outro modelo de telefone. O que esse número de telefone tem? Tem aqui o cliente, né, que é a referência para esse modelo, tem o número e tem aqui também um boolean para falar se é o WhatsApp ou não. Inclusive vou tirar esse boolean aqui, não vou colocar esse boolean aqui não. Vou deixar só um número mesmo, para ficar só um campo lá na tela. Então, já que eu fiz essa alteração, eu preciso rodar novamente o Make Migrations. E o Migrate. Pronto. Então eu só tenho um campo aqui no telefone e eu quero que o cliente possa ter vários telefones. Quantos ele tiver? Se ele tiver 10 telefones, ele vai colocar 10 telefones. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter assim como eu tenho um formulário para o meu cliente, eu também tenho que ter um formulário para o meu telefone. No meu caso aqui, ó, eu coloquei num arquivo que chama forms.py, que está na raiz do meu app. Aqui, ó, já está o meu formulário do telefone, que é um model form. E igualmente está aqui o formulário do telefone, que também é um model form. Aí o que eu faço? Agora aqui na views, que é o que gerencia o que vai ser enviado para o template ou não, eu tenho que adicionar esse formulário novo, esse formulário filho. No caso é aqui, nesse método inserir. Aqui neste ponto, eu estou instanciando o formulário que eu vou enviar para o meu HTML, né? Eu instancio ele aqui, coloco ele no contexto e mando ele para minha view. Isso tudo dentro quando é get, né? Observem aqui que eu estou usando function view. Funções view baseada em função. Agora o que eu faço? Eu tenho que instanciar um novo formulário que vai ser o formulário filho. Só que esse formulário filho ele é feito em duas etapas porque ele é um formulário inline. E formulário inline ele é feito um pouquinho diferente. Antes de instanciar o formulário inline, eu tenho que instanciar um formulário inline factory, que é uma fábrica de formulários inline. E como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o form telefone factory. E qual tipo que ele é? Ele é do tipo inline forms set factory, que é importado a partir do Django forms models. Então, quais são os parâmetros que eu preciso passar aqui? O primeiro, qual que é o modelo pai? No caso, o modelo pai é o cliente. Segunda coisa, qual que é o modelo filho?
é o modelo telefone. E a terceira coisa é qual que é o formulário que eu vou utilizar para salvar o filho. Então, no caso aqui, já é um keyword, né? Já é um parâmetro de keyword, então eu coloco form igual e coloco o nome do meu form lá, que é telefone form. Basicamente isso. No caso que está dando erro porque eu ainda não importei, né? Só dá um Ctrl espaço aqui, que ele importa. E aqui também dá um Ctrl espaço, que ele importa. Pronto. Feito isso, eu já instanciei a minha fábrica de formulários inline. Agora eu vou efetivamente colocar os meus formulários inline. Eu vou chamar de form telefone. E o que esse form telefone é? Basicamente, eu vou instanciar a fábrica de telefone. Tem outra coisa que é legal eu colocar aqui também. Aqui quando eu crio a fábrica, eu posso colocar um outro parâmetro que chama extra. É a quantidade de formulários vazios que vão aparecer quando eu criar esse formulário. Vocês vão entender daqui a pouco. Então aqui, ó, eu criei a fábrica e aqui eu instanciei o objeto de formulários inline. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele para a tela. Vou chamar ele aqui de form telefone e vou mandar ele para a tela, né? A minha tela é essa aqui, ó, forms.html, que por enquanto está bem crua. Só para a gente ver se não deu erro nenhum, vou dar um F5 aqui. Tá tudo normal, tudo certo. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar o formulário que a gente acabou de enviar aqui, ó. Vou dar um espaço aqui maior para ficar mais fácil de entender. E vou colocar. A primeira coisa que a gente coloca quando o formulário é inline, eu coloco essa variável aqui, ó, form. Na verdade, eu coloco o meu formulário, que é o form telefone ponto management underscore form. É a primeira coisa. Por quê? Isso aqui que é responsável por gerenciar os formulários de acordo com o que a gente vai criando, deletando, alterando. Então, esse form telefone aqui, ele é uma lista de formulários, que no caso vai começar com 3, porque eu coloquei que eram 3. Então, para eu colocar aqui na tela todos os formulários, eu preciso colocar um for, uma repetição aqui, ó, for, vou chamar de ft, de formulário telefone, in form telefone. E aqui eu termino meu for. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar, simplesmente vou imprimir o ft. Vamos ver como é que fica aqui na tela. No caso, ele imprimiu um do lado do outro, não é do jeito que eu quero. Então, deixa eu alterar esse layout aqui. Vou fazer o seguinte. Ao invés de ele imprimir apenas o formulário, eu vou colocar aqui um HR, né, que é uma marcação HTML. Mas isso aqui é só visual, tá? Isso aqui não vai influenciar em nada do de vocês, não. Então, observem que aqui agora eu já tenho os 3 formulários que eu pedi para ele colocar vazio. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro. E ainda tem o salvar aqui do lado, que eu também quero que fique embaixo, só para ficar mais fácil da gente enxergar. Pronto, agora está tudo certinho, olha só. Então eu já tenho aqui 1, 2, 3 números. Só que ele ainda não vai salvar. Por que ele não vai salvar ainda? Porque por enquanto eu só estou enviando para a tela. Olha só. Só estou enviando, isso mesmo, só estou enviando para a tela. Agora o que eu quero fazer? Eu quero que quando o Django receber este formulário preenchido, ele saiba salvar. Então, para a gente enviar o formulário para a tela é aqui na view get, e para eu receber e salvar é aqui no post. Então o que eu tenho que fazer aqui no post? Eu tenho que fazer uma coisa semelhante. Primeiro, eu tenho que instanciar uma fábrica aqui também, né? Aqui eu estou instanciando, estou apontando para a tela como se você estivesse vendo onde eu estou apontando, né? Aqui você está instanciando, aqui a gente está instanciando o formulário do cliente. Logo abaixo dele aqui eu vou criar uma fábrica. Neste caso aqui eu não preciso colocar o extra 3, porque eu estou recebendo, então não faz diferença. E logo depois
eu vou instanciar o meu formulário inline a partir da fábrica. Só que tem uma diferença. Eu coloco aqui, ó, o request post, para ele pegar os dados que o usuário enviou. O que mais que eu mudo? Além do... Aqui, ó, esse trecho aqui é o que salva, né? Ele verifica se o formulário está válido e salva. Então eu preciso também verificar se o formulário form telefone também está válido. Se ele também estiver válido, o que eu faço? Eu salvo o primeiro formulário, porém, agora eu tenho que colocar o resultado do salvamento do formulário pai em uma variável, que eu vou chamar de cliente. Opa, não apaga não. Vou chamar aqui, ó, de cliente é igual a form.save, ou seja, ele vai salvar o formulário de cliente e vai jogar esse cliente que ele acabou de salvar dentro dessa variável. Por que eu faço isso? Porque agora eu preciso de jogar esse cliente para dentro do formulário do form7, para que todos os formulários, para que todos os telefones sejam associados a esse cliente. Então, como que eu faço? Eu coloco form_telefone.instance igual a cliente. Feito isso, eu posso dar um form telefone.save, igual eu fiz com o formulário pai. Pronto. Agora sim, nós já estamos aptos a salvar. Só que aqui, ó, isso aqui é quando os dois estiverem válidos. Quando um dos dois não estiver válido, ele vai cair nesse else. Caindo nesse else, por enquanto ele está mandando só o formulário pai. E não é isso que eu quero. Eu também preciso que ele mande o formulário filho. Então, o que eu faço? Eu adiciono o form telefone aqui quando der erro. Então, vamos ver o resultado. Vou dar um F5 aqui. E vou salvar aqui, ó, cliente 02. E vou salvar aqui, ó, telefone 1. Peraí. Telefone 2 e telefone 3. Pronto. Cliquei em salvar, ele já salvou o cliente 2. Porém, não está exibindo aqui na tela, porque no meu HTML de listar, eu não coloquei para exibir. Vou colocar aqui agora, para a gente ter certeza que está dando certo. É aqui no meu listar.html que eu estou listando, dentro desse for aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu estou listando por enquanto só o nome. Eu vou adicionar junto ao nome uma lista, né? E dentro dessa lista, eu vou colocar uma li, chamar de para cada t dentro de cliente.telefones.all. Para cada telefone, então, eu coloco uma li com o telefone.número. Vamos ver se deu certo aqui. Atualizo a tela. Pronto. Coloco aqui o 1, o 2 e o 3. Então a parte de salvar já está salvando ok. Vocês repararam que ele colocaram 3 porque eu coloquei extra 3 na hora que eu criei a fábrica. E agora eu vou alterar a parte de edição desse registro. Porque olhem só. Agora quando eu clico em editar, ele vem para o form sem os filhos. E não é o que eu quero. Então eu vou voltar aqui no PyCharm. Vou aqui na minha view. No meu método de editar. E vou praticamente repetir o processo do que eu fiz lá no inserir com algumas modificações. Então vamos lá. A primeira modificação é que eu vou criar a fábrica e os formulários inline, porém... Tá aqui. Porém, aqui quando eu crio os formulários aqui, nessa linha 54, eu já tenho que colocar uma instância. Então eu coloco instância igual ao cliente que está vindo. No caso, o cliente aqui, eu estou resgatando ele neste método com o nome de objeto. Mas se você estiver resgatando como cliente também não tem problema. Então coloque objeto. Então pronto. Isso aqui já fala que ele vai carregar essa fábrica baseada no objeto que está salvo lá no banco. Aí qual outra coisa que eu preciso alterar? Eu preciso de mandar ele para o meu template. Então eu adiciono ele aqui no context. Então
Vamos ver. Por enquanto estou só adicionando, não estou preparando ele para salvar ainda não. Vamos dar um F5 aqui. Olha, perfeito. Ele já trouxe os formulários pré-preenchidos com o que está lá no banco e ainda colocou mais 3 caso eu queira adicionar. Por quê? Porque novamente eu deixei o extra 3. Esse extra é extra mesmo, né? Ele vai pegar o que já está salvo no banco e vai adicionar 3 formulários vazios. Aí você pode colocar 1, 2, 3, 10, quantos você quiser. Então agora, e para salvar, nós vamos fazer bem parecido com o inserir também. Para salvar, eu estou salvando ele aqui no método post. O que eu vou fazer? Muito parecido aqui, ó. Vou até copiar do inserir. Eu vou criar a fábrica. Logo aqui embaixo, ó. Adicionei essas duas linhas. Eu criei a fábrica na linha 65 aqui. E aqui agora eu estou instanciando os formulários inline com o que está vindo do post, né? Que o usuário preencheu. Porém, aqui eu também já coloco instance igual a objeto. Mais uma vez aqui se chama objeto. Objeto. Para ele saber de quem são esses filhos, a qual pai pertencem. Pronto, feito isso, eu tenho que repetir o processo. Aqui eu estou validando o formulário pai, então eu tenho que adicionar uma condicional aqui para validar também o formulário filho. E se o formulário filho também tiver tudo certinho, eu dou um form telefone.save. Igualzinho no caso do inserir, isso vai acontecer se ele der certo, se ele salvar. E se ele não tiver certo, se o usuário tiver preenchido alguma coisa errada, ele vai cair neste else. Então eu também preciso garantir que se ele cair nesse else, ele vai devolver para a tela esse formulário. Então, vou dar um F5 aqui só para a gente ver. Está aqui 3, eu vou adicionar o 4444 aqui e salvar. Olha, ele não salvou. Então vamos ver aqui por que ele não salvou. Vou colocar aqui, ó, cliente. Vou dar certo. Igual form.save, form telefone ponto instância é igual a cliente. Vamos conferir se agora vai. Perfeito, agora foi. Eu havia esquecido de colocar aquele instância para novos formulários inline. Porque esses 3 aqui que já existiam, eles já tinham a instância que eu tinha passado aqui, ó. Aqui eu já criei essa instância, ó, eu já criei esse formulário com essa instância. Então por isso que ele soube quais os 3 telefones que ele tinha que pegar. Aí os 3 novos que ele criou, ele fica sem saber. E eu havia esquecido aqui. Então pronto. Então nós já estamos salvando, criando e editando. Já está tudo certinho. Agora vem a parte legal, que é colocar isso dinâmico, né? Que é fazer com que isso aconteça através de um botãozinho de mais e de menos. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai abrir uma aba aqui e fazer uma pesquisa por Django Dynamic Form Set. Vai aparecer alguns resultados. Vocês vão clicar nesse aqui, ó, do Elo80K. Não sei como é que pronuncia isso aqui também não. E o que eu quero? Quero que vocês entrem aqui dentro de src e tem um arquivo que é jQueryFormSet.js. Vocês vão salvar esse arquivo lá no projeto de vocês. No meu caso, já está até salvo aqui. Não vai ver isso não. Projeto exemplo. Está aqui. Pronto, salvei
esse jQuery Form Set.js lá no meu projeto. Agora eu preciso garantir que o meu projeto leia ele, né? Para isso, eu tenho que importar ele aqui no meu HTML. Aqui, ó, eu já estou importando o jQuery e o Bootstrap Bundle. Então eu vou adicionar aqui mais um, que é esse que eu acabei de salvar, que chama jQuery formset.js. Então eu coloco aqui, ó, jQuery.formset.js. Observação: esse jQuery formset que eu estou salvando agora, ele obrigatoriamente tem que estar depois do jQuery, porque ele usa o jQuery. Então pronto, feito isso, já está salvo. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui na documentação, aqui no Dynamic Form Set, tem uma pasta aqui que chama Docs. Clico nessa pasta, Usage, também não sei pronunciar direito. Vamos lá, e aqui tem várias instruções de como você utilizar. Para poupar um pouco o nosso tempo, eu já sei mais ou menos onde ela está. Ela está aqui, essa aqui que a gente vai usar. Ah, caso você esteja procurando, você vai ver que tem duas iguais, duas bem parecidas. Tem essa aqui de cima, que é o ponto 4, e tem essa aqui de baixo, que é o ponto 3 do formulário inline, né? Como a gente está usando o formulário inline, é essa que a gente tem que utilizar. Então, eu vou copiar este trecho aqui e vou colocar lá no meu HTML também. No meu caso aqui, como eu estou usando herança de HTML, aqui no meu form, eu preciso de colocar ela dentro de um bloco que chama scripts. Eu estou colocando aqui, pessoal, porque eu estou usando herança de modelos. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre herança. O que este bloco aqui está fazendo? Ele simplesmente está colocando o que eu coloco ali dentro abaixo desses outros scripts aqui que eu já tenho no meu modelo. Então, se você tem uma página só, é só colocar ele aqui embaixo. No meu caso, como eu tenho duas e uma está herdando da outra, eu vou colocar dentro daquele bloco, que é este bloco aqui, né? Então, só para vocês não deslizarem aí e não conseguirem fazer. Então, deixa eu voltar aqui para o meu form. Vamos ajustar aqui o que eu preciso ajustar. Primeira coisa, aqui ele está fazendo a referência de onde está o form, né? No caso dele, está num formulário que tem um ID de MyForm, dentro de tbody tr. No meu caso aqui não tem nada, mas vai ter que ter. Então o que eu tenho que fazer? Esta parte aqui, ó, essa linha aqui que eu selecionei, é o que eu quero que repita para cada form, né? Que é uma linha separando do de cima e o formulário em si. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div e vou dar a ela uma classe qualquer, que eu vou chamar de sei lá, inline form, tudo junto. Então aqui, essa div termina aqui, só com este conteúdo aqui dentro, beleza? Por que eu coloquei essa classe? Porque eu vou ter que agora falar para esse script aqui que esta é a classe. Então classe não é tralha, classe é ponto. Aí aqui eu preciso colocar esse prefixo do form7. Só que o form7 ele já tem uma variável prefixo para a gente. Só que eu preciso colocar o nome do form7 certo, né? O meu não chama form7. O meu chama form underscore telefone. Então eu coloco form underscore telefone ponto prefix. E salvo. E agora vamos ao teste. Vou clicar aqui em cadastrar novo. E ainda não deu certo. Peraí, deixa eu ver o que deu de errado aqui. Ele não está achando o meu
meu jQuery. Vou só dar uma conferida aqui na minha base. jQuery.form7.js. Aqui jQuery. Ah, não. Pois, gente, desculpa aqui, ó. O meu jQuery, eu importei ele com o nome errado. Por isso que não estava dando certo. Não é ponto, é hífen. Então agora vamos no F5. Muito bom. Erros acontecem, mas vamos que vamos. Pronto, olha só que legal. Então agora eu tenho um formulário igual eu tinha antes, com 3 opções de filhos, só que dessa vez eu tenho um botão Remove e o botão Add Another. O que acontece? Eu posso colocar aqui 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 e adicionar um outro aqui, ó, com 4, 4, 4, mais um com 5, 5, 5. Vou chamar esse cliente aqui de cliente 03. Salvei. Aí o cliente 03 tem 1, 2, 3, 4 e 5. O adicionado dinamicamente. Agora, uma diquinha extra para ficar mais top ainda. Eu quero que vocês olhem isso aqui, ó. Quando eu vou no editar aqui. Aqui no editar, tá vendo que tá aqui na frente Remove e aqui Add Another. Eu posso trocar esse texto, né? Como que eu troco esse texto? Aqui nesse script que eu coloquei no form aqui, ó, eu simplesmente adiciono uma variável dentro da criação do form set. Essa variável chama addText. E aqui eu coloco o que eu quiser. Por exemplo, adicionar novo telefone. E eu posso colocar uma outra também do remove text. Eu vou colocar remover este telefone. Vamos ver como que fica. Se eu der um F5 aqui. Não trocou não. Deixa eu só conferir aqui se eu coloquei certo. Não, eu coloquei errado. É delete text. É add text e delete text. Add text e delete text. Agora sim. Então aqui, ó, remover este telefone e adicionar novo telefone. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se isso foi útil para você, por favor, não esqueça de dar aquele like aqui no vídeo. E, por favor, também comente se foi legal, se você gostou, se você gostaria de ver algum outro conteúdo aqui no canal. Então, no mais, um grande abraço e até mais.